noite trazer uma rápida reflexão sobre o segredo do sucesso. Esse tema, quando falamos sobre sucesso, se é que eu posso usar essa expressão, o segredo do sucesso, parece até tema de palestra motivacional ou de vendedor, né? Como você ser um vendedor de sucesso, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero trazer uma questão bíblica sobre o que seria biblicamente uma pessoa de sucesso. E se há um homem na Bíblia que ilustra bem o sucesso, é exatamente Abraão. Entre tantos outros que eu poderia dizer, mas um homem na Bíblia que ilustra o sucesso é exatamente Abraão, o pai da fé. Abraão, ele nos apresenta sucesso em todas as áreas. Na área material, por exemplo, o território que Abraão demarcou, andando a pé, é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. A área que ele demarcou como própria, cumprindo aquilo que Deus disse, para onde você botar a planta do seu pé, eu vou lhe dar. É mais ou menos se ele caminhasse o estado de Sergipe. Esse era um pequeno território de um homem, chamado Abraão. Ele teve sucesso existencial. Ele teve uma descendência incontável. Um nome marcado na história e tornou-se o patriarca de um povo. Estamos no ano de 2025 e um dos acordos históricos de paz, um dos acordos de paz mais histórico, o mais importante, foi selado há alguns anos atrás, e ele é chamado Acordos de Abraão, entre Israel e nações árabes, e nações que têm Abraão também como pai. Então eu estou falando de mais de 4.000 anos de diferença, e Abraão ainda continua sendo falado e famoso e tratado, mesmo fora do contexto bíblico. Então Abraão teve um sucesso existencial. Abraão também teve sucesso espiritualmente. Por que Abraão teve sucesso espiritual, pastor? Porque ele foi chamado de amigo de Deus. Ele não foi chamado apenas de seguidor. Ele não foi chamado apenas de alguém que adorava a Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. E não há maior sucesso espiritual do que ser chamado ou ser identificado como amigo de Deus. Às vezes, humanamente, pessoas dizem: fulano é meu amigo, eu sou amigo de fulano. Mas Abraão não era amigo de reis na época. Abraão, ele era amigo de Deus. Aleluia. Em resumo, Abraão teve uma vida boa, uma vida com significado, e viveu bem com Deus. Isso é sucesso. Biblicamente é isso, é você viver a vida. Viver a vida boa, uma vida com significado, e viver bem com Deus, isso é sucesso. Agora, qual era o segredo de Abraão para esse sucesso? Em primeiro lugar, versículos 10 ao 12 do capítulo 13. Em primeiro lugar, Abraão nos ensina a ir com calma e sem pressa. Difícil, mas Abraão nos ensina a prosseguirmos a jornada da vida com calma e sem pressa. Vejam o contraste da calma de Abraão com a precipitação do seu sobrinho Ló. Versículo 10: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era em toda bem regada, antes do Senhor ter destruído, quando há contenda entre os servos de Abraão e Ló, e aí eles conversam, aí Ló se encanta com os olhos, porque aquele que quer sucesso material, aquele que não entende o que é o verdadeiro sucesso, ele se encanta com o que os olhos humanos mostram. Então, quando podia escolher, Ló levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão bem regada, parecida como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Terra fértil, terra próspera, terra que o que plantava dava, crescia,
Abraão olhou, Ló olhou, e ele olhou com os olhos, e Abraão, por ser, preste atenção, Abraão, por ser mais velho, por ser o parente mais próximo de Ló, que levou Ló com ele, por ser mais velho, por ser o patriarca, por ter mais posses, ele tinha o direito de escolher primeiro. Mas ao você ter poder, é você não ter medo do que os outros podem fazer. Então Abraão olhou para Ló e disse: Ló, escolha. Não, mas escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Escolha. Aí Ló se encantou com as campinas do Jordão. Ló escolheu a terra pelos olhos, a mais bonita, a mais fértil. Ele envolveu-se gradualmente com a cultura do pecado naquele lugar. Era uma terra terrível. E Ló olha e ele só vê a beleza aparente, mas não percebe a desgraça que estava por trás. Mas o que é interessante é que Abraão, agindo com calma e sem pressa, sabendo que a bênção de Deus está com ele, se você escolhe Ló, ele escolhe a área fértil. Abraão fica com as montanhas. Abraão fica com a terra pedregosa. Abraão fica com a terra não fértil. Só que Ló não sabia que Deus é especialista em quebrar pedras. Deus é especialista em fazer fértil aquilo que o homem disse que é infértil. Com Ló estava um lugar bonito, mas com Abraão estava a bênção. Caminhe com calma e sem pressa. Deixam que escolham. Mas rapaz, você vai ficar só com isso? Vou. Segundo caminho do sucesso: pedir a visão a Deus. Primeiro aí com calma, sem pressa, não se afobe. Não queira para você aquilo que Deus não deu. E se você tiver com aquilo que Deus não deu ou que o tempo já passou, se apresse em deixar. Se apresse em deixar. Segunda coisa é pedir visão a Deus. Versículo 14. Depois que Ló se apartou, disse o Senhor a Deus, disse o Senhor a Abraão: levanta-te agora os teus pés e olha desde o lugar que você está. Olha para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Olhe para tudo isso. Tudo isso vai ser seu. Peça visão a Deus. Quer sucesso na vida? Peça visão a Deus. O importante não é ser um visionário, mas ter as visões de Deus. Tem gente que se acha um visionário, mas a visão não é de Deus. A visão é dele, é humana. Não quer dizer que é errada e nem que é pecado, mas é humana. Mas quando você tem a visão de Deus, quando você encarna o propósito de Deus e a visão de Deus, você não se encanta com as campinas do Jordão, porque as campinas eram belas, mas lá havia Sodoma e Gomorra. Você conhece o final da história? No final da história, Ló não sobra nada. Ele perde tudo que ele tinha destruído, tudo. Ele perde tudo quando vem saraivada de fogo do céu. Praticamente perdeu a família. Teve que ser arrastado de lá por anjos, porque teve a visão errada, porque olhou com olhos errados. Mas aquele que tem a visão de Deus, a visão do sucesso não é a nossa, mas é aquela que Deus tem para nós. Isso é muito difícil de entender. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil.
Mas o sucesso, a visão do sucesso não é nossa, mas é aquela que Deus tem para nós. O que é que Deus tem para a minha vida? Aonde Deus quer me colocar? O que Deus quer que eu faça? Quais os caminhos que o Senhor quer que eu percorra? Onde Ele quer que eu coloque os meus pés? Eu quero ir para Campina do Jordão. Não para Campina Grande, nem para Campina em São Paulo. É Campina do Jordão aqui, do texto bíblico. Eu quero ir para Campina do Jordão, eu quero estar naquele lugar bonito, eu quero estar naquelas terras férteis. Só que tem um problema, abençoado. Lá tem lugares que vão ser destruídos. Mas, Senhor, por que me sobrou isso aqui? Porque é aqui que eu vou abençoar você. Então a primeira coisa é não ter pressa, ir com calma. Segunda, pedir visão a Deus. E terceira, apossar-se da promessa pela fé. Versículo de número 17 do capítulo 13. Levanta-te, disse o Senhor, levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a ti a darei. Apossar-se da promessa pela fé. Esse é um dos segredos do sucesso. Deus lhe faz uma promessa, aí você fica esperando acontecer e cair do céu. Não. Deus lhe faz uma promessa, vou te levar, você será médico, aí você fica em casa esperando o diploma e o jaleco cair. Não vai cair. Vai estudar, vai se formar, vai ralar, vai gastar horas de estudo. Não, mas fulano está lá na internet, fulano foi não sei para onde. Não, mas eu tenho um outro propósito na vida. Eu vou focar naquilo que Deus me mostrou. Eu vou focar naquilo que Deus me mostrou. Segredo do sucesso de Abraão: se apossar pela fé. Tomar posse, levanta-te e caminha pelo comprimento da terra. Abraão pisou na terra prometida pela fé. Pés firmes no chão, olhos voltados para Deus. 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 Não é cabeça nas nuvens e sem o pé no chão, não é isso não. É pé firme no chão. Caminhe com os pés no chão e com os olhos em Deus. Com os olhos no autor e consumador na sua fé. Com os olhos daquele que prometeu, com os olhos daquele que não mente, mantendo os olhos naquele que não mente, mantendo os olhos naquele que não se arrepende, mantendo os olhos naquele que prometeu e vai cumprir, mantendo os olhos no Todo-Poderoso e pisando na terra. E disse: o Senhor disse que vai me dar, então eu estou caminhando aqui. O Senhor disse que vai me abençoar, então eu estou aqui estudando. O Senhor disse que vai me abençoar, então eu estou aqui trabalhando. O Senhor disse que vai mandar chuva do céu, então eu estou aqui trabalhando na terra, limpando a terra, plantando sementes, porque o Senhor do céu dará chuva. Pés firmes no chão, olhos voltados para Deus. Em Josué nós vemos também as mesmas atitudes. Eu não tenho tempo de ir para Josué capítulo 1, versículo 3, mas depois você pode ir lá olhar. Outro ponto para ter uma vida de sucesso, que nós aprendemos com Abraão: estar no altar da oração e da devoção. Versículo 18: e Abraão mudou as suas tendas, porque às vezes você precisa mudar as tendas. Ló se foi, eu não posso ir para lá. Às vezes você precisa mudar as suas tendas. E foi e habitou nos carvalhos de Mere, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Estar no altar da oração e da devoção é um ponto necessário para o sucesso. Lampejos de fé
sem oração é sinônimo de fracasso. Lampejos de fé, vamos fazer isso? Vamos, mas sem oração vai fracassar. Eu vou ocupar os lugares que Deus mandou eu ocupar, mas sem levantar um altar de oração, você não vai ocupar. Porque existem inimigos nas terras. Existem inimigos no mundo espiritual. Existem coisas acontecendo que você não vê, mas Deus vê. Existem coisas sendo tramadas que você nem imagina, mas Deus vê. Então, lampejos de fé sem oração é sinônimo de fracasso, porque o cristão genuíno caminha de joelhos. Políticos resolvem problemas em parlamentos. Homens de negócios resolvem problemas nos seus escritórios ou em restaurantes. Corretores de imóveis nos imóveis que vende ou nas esquinas. Mas homens e mulheres de Deus resolvem os seus problemas nos altares de Deus. Homens e mulheres de Deus resolvem os seus problemas no altar da oração. Não resolve em Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e qualquer coisa que surgir, TikTok e qualquer coisa que tiver por aí e que a gente nem sabe que existe, cada dia surge uma coisa nova. Homens e mulheres de Deus resolvem as suas coisas no altar da oração. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Esse é um dos segredos do sucesso. Estar no altar da oração e da devoção. Outro segredo do sucesso que eu vejo em Abraão: estar disposto a investir no reino de Deus. Gênesis 14, 18 a 20. Acontece a partir do capítulo 14, começa uma guerra, começa um problema. Ló é levado por outros reis. Abraão podia deixar ele para lá, não podia? Contenderam, mas não, é parente dele. Porque o homem de Deus não é egoísta. O homem e a mulher de Deus não pensam em si próprio. O homem e a mulher de Deus, ele olha o conjunto da obra para aquilo que Deus quer. Então Abraão juntou outros e foi libertar Ló. E nesse processo de libertação de Ló, versículo 18, por favor, versículo 18 do capítulo 14 de Gênesis. Versículo 18, 14 e 18, Gênesis 14, versículo 18 ao 20, por favor. Isso, muito obrigado. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Seguinte: e abençoou e disse: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Seguinte: e bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O reino de Deus é tão maravilhoso que qualquer um pode ajudar de alguma forma. O reino de Deus é tão maravilhoso que qualquer um pode contribuir, porque você quer o sucesso da parte de Deus nessa vida. Mas muitos não estão dispostos a investir. Não é investir no reino como um banco para você ter de volta. Não é isso. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é negócio. O reino de Deus não é troca. O reino de Deus não é sacrifique na fogueira aqui o seu Isaac que você vai... Não, não é isso. O reino de Deus não é isso. Deus não precisa ser, ele não pode ser manipulado por ninguém.
Então não é manipulação, mas é coração disposto a abençoar. É conversão, é a vida convertida, é converter-se por inteiro. Isso inclui o que você vai fazer, o que você vai contribuir, o que você vai fazer, o que você vai tratar. Eu vou pintar a igreja, vou pintar a casa do irmão, vou levantar a casa do companheiro que está caindo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você investir em pessoas, investir no reino. Está disposto a investir no reino. Melquisedeque, que se torna um tipo de Cristo, lá no Novo Testamento, recebeu de Abraão dízimo. E o que Melquisedeque fez? O abençoou. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos das tuas mãos. E Abraão deu depois. Ele não deu para ser abençoado. Ele foi abençoado e aí ele entregou. Então Deus te abençoa. Deus quer que você tenha esses dias não, faz um bom tempo, né? Não foi esses dias, faz bastante tempo. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso deixar algumas coisas na igreja, assim, o senhor vai me ver sumido da igreja, do trabalho, das coisas, e tinha várias funções na igreja. Aí eu falei, mas você vai viajar? Mudou? Você vai trabalhar em horários de culto? O que aconteceu? Não, pastor, é o seguinte, eu quero ser bem sucedido na vida. Então eu vou ralar muito, vou correr muito atrás, e eu não posso estar envolvido com as coisas da igreja assim, porque isso me atrapalha. E eu falei para ele assim, cara, você não entendeu nada. Você entendeu tudo errado. Você está dizendo para mim que Deus te atrapalha, que a igreja é um estorvo para o seu crescimento, que a igreja é um atraso para o seu crescimento, e que você vai deixar as coisas porque você precisa, eu vou ralar, eu vou correr, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a igreja está te atrapalhando. Aí ele parou, então você não entendeu nada, você não entendeu o que é a igreja, você não entendeu o que é o reino, você não entendeu o que é servir, você não entendeu o que é ter sucesso na vida. Que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma, perder sua família, perder sua casa? Que adianta? Que adianta? Trabalho, não estou fazendo apologia contra o trabalho de forma nenhuma. De forma nenhuma. Trabalhe. A Bíblia manda trabalhar. Trabalho é bênção de Deus. Trabalho não é castigo, não. Trabalho é bênção de Deus. Que Ele dá o pão de cada dia, que Ele bota o sustento na sua casa. E se Deus te der condição de prosperar financeiramente nos seus negócios, prospere e agradeça a Deus. Mas a questão é que a vida cristã, a igreja, não pode ser um estorvo, um atraso. Não! É o contrário. É aqui que eu desenvolvo a minha comunhão com os santos. É aqui que eu torno meu culto coletivo. É aqui que eu sou abençoado por outro irmão. É aqui que eu ouço a palavra de Deus. É aqui que eu louvo a Deus por 2 horas. É aqui que eu coloco diante, mas você tem que fazer isso na sua casa, tem que viver constantemente a oração, não é caminhar de joelho 24 horas por dia, não, mas é estar trabalhando, a sua mente está no céu, pés na terra, olhos no céu, trabalhando, vivendo, correndo, viajando para um lado, viajando para o outro, mas está em comunhão com Deus. Sim, eu sei que você pode estar em qualquer lugar, mas você precisa da comunhão dos santos. Precisa estar junto, precisa sentar junto, precisa aprender junto. E é isso que simboliza essa bênção de Melquisedeque e esse dar-lhe o dízimo de tudo que Abraão deu a ele. Não é uma mensagem sobre contribuição, é uma mensagem sobre sucesso na vida. Você não pode ter sucesso na vida se você não entender a sua relação com o reino. E o reino não é um estorvo na sua vida. O reino não é um atraso para você. O reino não pode ser um peso para você. Não, porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele é manso e humilde de coração. Porque o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é suave, é leve. Não é para ser um peso. Eu vou ter que ir para a igreja hoje. Não é isso. Não é para ser um peso. É para ser um momento de comunhão, de glória. Você é líder de departamento, mas não, graças a Deus, você tem dons e talentos. Você é obreiro, é irmão, é irmã, é porteira, recepcionista, trabalha na cozinha, dirige igreja, recolhe ofertas, trabalha na tesouraria, é músico, não é fardo, é glória! Não é incômodo, é glória. Uma das traduções possíveis para a palavra glória, ela significa estar pesado. Por isso que Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso de glória. Uma das ideias da palavra glória é estar pesado. Mas não é pesado de fardos que não é possível ser carregado, não. Porque o fardo de Jesus é leve e o jugo também. Somos nós que botamos peso demais. Nós como seres humanos, Jesus não. Porque Jesus não exige de você nada além daquilo que você pode fazer. A Bíblia diz, tudo que vier à sua mão, faça conforme as suas forças. Então se veio à sua mão, Jesus sabe as suas forças. Jesus sabe as suas forças. Então invista no reino. Invista tempo. Invista recurso. Invista a sua inteligência que Deus lhe deu. Invista capacidade. Invista em relacionamentos. Quando eles falam em investir, o povo já acha que é dinheiro. Não, não é dinheiro. É seu tempo. É sua disponibilidade. É sua profissão. É seu horário. Invista no reino. Contribua no reino. Esteja disposto a investir no reino. Você quer a posse da terra. Você quer a bênção do Deus Altíssimo, mas você não quer se envolver com o reino. Você quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. O reino de Deus é tão maravilhoso que você pode se envolver. Como cristão, eu e você devemos seguir os princípios bíblicos para alcançar o sucesso. Siga os princípios de Deus, manifestados na vida de Abraão, e tenha sucesso, meu irmão e minha irmã. Eu queria que a mocidade cantasse aquele hino, mas o homem lhe prometeu, e não que eu nunca sei cantar ele, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Cante, eu vou repetir aqui só os pontos para você se entender. Primeiro, de baixo para cima. Estar disposto a investir no reino de Deus. Estar no altar da oração e da devoção. Apossar-se da promessa pela fé. Pedir visão a Deus para que você não seja levado pela sua própria visão humana. E ir com calma, sem pressa. Deixe que Ló se afobe. Não se encante com as campinas do Jordão. Porque no final tudo lá será destruído. Mas a bênção do Senhor sobre a sua vida permanecerá. Amém? Amém, irmãos? Siga esses princípios e tenha muito sucesso na vida para a glória de Deus. Vencedor.